Amém, irmãos. A gente está muito feliz mesmo e não poderíamos começar esse culto sem falar sobre isso. E aí, como é que tá? Final do ano passou, mês de janeiro já está indo. Como é que você está se sentindo nesse período? Eu particularmente gosto muito, irmãos, assim, do final do ano, começo do ano. Ah, o efeito que causa na minha mente é algo do tipo, poxa, Pedro, vamos recomeçar, né? Dá tempo, vamos tentar de novo. Eu não sei você, mas isso, quando eu penso, tem uma outra chance, esse sentimento me alegra em vários sentidos, me faz acreditar que, poxa, de certa forma me ajuda com Deus, sabe? Eu sei que são mais 365 dias ou 366, se for bissexto, que não se difere muito do ano que passou, porque vão ter seus próprios, como Mateus 6 fala, né? Basta cada dia o seu próprio mal, né? Vai vir cada dia. Eu sei que no fundo, como cristão, eu e você somos chamados a viver um dia após o outro, como se fosse o último. De certa forma, Deus ajuda eu e você a ter essa visão, ao mesmo tempo que Deus também fala que é para a gente planejar, que é para a gente ter uma visão de futuro, de alvo. Paulo, lá em Filipenses 3, eu não corro como alguém que corre sem alvo. E quando eu penso final do ano, começo do ano, vem um monte de coisas assim na minha mente. Coisas do tipo, uau, eu deixei de fazer um monte de coisa. Eu imagino que você, em algum nível também. Isso é frustrante por um lado, né? Por outro, parar para pensar, poxa, Deus ele quer que eu não perca as esperanças e renovar o ano me ajuda quanto a isso. Por exemplo, enquanto eu orava, eu lembrei, a gente compartilhou com a nossa igreja em casa sobre a gravidez e alguns irmãos disseram isso. Nossa, eu lembro que a gente orou no começo do ano, era um dos planos de vocês, dos sonhos. E naquele momento, por alguma razão, eu tinha esquecido disso, como vários outros planos que eu fiz do ano, né? Acabei esquecendo. Ah, e é tão legal, irmãos, parar para pensar que Deus ele está atento ao desejo do seu coração. Salmos fala isso, né? Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Claro que a gente sabe que os planos de Deus são perfeitos. Alguns desejos do nosso coração não é exatamente o que Deus quer para nós, e ele vai tratar disso. O que importa é que eu e você não deixemos de expressar para ele todos os nossos desejos e ele vai nos direcionar. Pensando nisso, hoje o tema da nossa aula é justamente para te ajudar de alguma forma, tal como a mim mesmo, a encarar o ano que já começou, que já está indo. Independente de como você tenha terminado o seu ano de 2023, eu quero te encorajar a pensar nisso, assim, que você tem tudo para glorificar Deus em 2024. Nós, como igreja e na liderança, a gente falou bastante sobre o ano que passou na retrospectiva e a gente, por um lado, ah, fica triste. A gente comentou o quanto a gente batizou pouco esse ano. Na verdade, foi um batismo, né? Se eu não estou enganado, 31, dois batismos, nos 45 segundos do tempo, né? A gente conseguiu. Por outro lado, irmãos, a gente olha e fala: Uau, a gente pode fazer tão mais para Deus. Deus está dando tantas oportunidades. O que está acontecendo? E a gente tem falado, mais uma vez, naquelas teclas que vocês estão cansados de ouvir, mas que é necessário falar. E a gente começou a voltar. E o discipulado, como é que tá? E o pastoreio, como é que tá? E isso tem feito a gente pensar, irmãos, orar e com a graça de Deus, 2024 vai ser um ano mais incrível. Eu tenho fé nisso e eu quero que você também tenha. Mas para ajudar a gente a não perder esse foco, eu quero convidar todos lá em 1 Samuel e a partir disso vamos meditar um pouco aqui o que eu acho que tem tudo a ver com esse processo de como eu e você encaramos os planos, as ações e como Deus se encaixa nessa dinâmica. Em 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, a gente vai ler esse capítulo 4, eu vou dividir ele em alguns pedaços aqui. O primeiro deles é do versículo 1 ao 3. A Bíblia diz assim: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Aqui, irmãos, eu vou dar só um contexto, tá?
Samuel, ele tinha acabado de basicamente ser anunciado como esse sacerdote. Samuel, ele foi mais do que um sacerdote, né? Ele foi meio um sacerdote, um profeta, e em algum nível um rei, porque nesse período a nação de Israel não tinha um rei. E Deus levantou Samuel diante até de um pedido mesmo. A gente está falando de gravidez, né? Samuel foi fruto de uma bênção muito grande de Deus para uma mulher estéril, que é Ana, era esposa de Eucana, e ela expressava, ele tinha duas esposas, Ana era uma delas, e ela era estéril. E ela, vez após vez, ano após ano, ela expressava para Deus o desejo dela de ser mãe, chorava e tudo, e ela falou: Deus, eu vou consagrar esse filho a você. E de fato foi consagrado, Samuel. E aí no capítulo anterior a Bíblia fala o quanto Samuel foi chamado por Deus e Deus orientou e foi consolidando o chamado de Samuel. Por isso que o capítulo 4 ele fala dessa forma, né? Samuel espalhou-se por todo Israel. Então Samuel estava sendo consolidado ali. Mas a gente tem ainda o povo. Beleza, Samuel está sendo consolidado, um sacerdote que o povo estava precisando, e vocês vão entender mais o porquê. Porque o povo precisava de alguém forte como Samuel, alguém dedicado a Deus como Samuel. Mas o povo estava vivendo ainda a sua maneira. E aqui, continuando os versículos, a gente vai entender um pouco mais. Ó. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. O que você consegue pensar nesse primeiro trecho? Eles tinham um plano. Na verdade, aconteceu já uma guerra, estava acontecendo uma guerra e eles foram para a guerra. Só que eles perderam nessa guerra com os filisteus. Eles perderam especificamente 4.000 homens no campo de batalha. E por óbvio, no versículo 3, a gente vê eles se questionando aqui, falando: poxa, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Obviamente, irmãos, eles queriam ganhar essa guerra. Eles foram preparados para ganhar. Mas por alguma razão, Deus não deixou com que eles ganhassem. E, de fato, essa questão, ela vem à tona. É parecido comigo e com você. 2023 passou, talvez você olhe para trás e fale: poxa, por que Deus não me ajudou a derrotar aquele pecado que eu estou lutando há tanto tempo? Porque eu continuo, e isso, como eu falei agora, por que a igreja não batizou tanto Deus? A gente evangelizou, sim. A gente fez coisas. Mas por quê? Por que só 2 pessoas? Esse tipo de questionamento, irmão, se você for muito honesto com o que você está fazendo, você vai receber respostas muito profundas de Deus. Mas eu quero que você perceba algo um pouco sutil aqui. Logo que eles comentam: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem, no versículo 3, eles emendam e acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Uau! Por que não pensamos nisso antes? É a arca, é o segredo, a arca não estava com a gente. É o que eles pensaram. Perceba a sutileza disso. Uma pergunta profunda que eles fazem: por quê? E que deveria, poxa, Samuel estava se consolidando, já estava sendo espalhado quem era Samuel. Eles sabiam o nível de sacerdócio que estava tendo naquele momento. Por que não foram para Samuel, por exemplo? Samuel, ajuda a gente a conversar com Deus.
Aconteceu isso e a gente precisa de orientação, a gente precisa de profundidade com Deus, mas não, irmãos, eles quiseram a bala de prata. Não sei se você conhece essa expressão bala de prata, mas no ambiente corporativo, toda vez que a gente fala bala de prata, é basicamente o caminho mais rápido, né? A gente quer ter uma situação, um problema, e a gente fala, poxa, qual é a bala de prata para resolver isso? No meu contexto de tecnologia, vez ou outra aparecem frameworks que a gente chama, né? Metodologias ou algo assim, que a gente olha e fala, pronto, agora vai resolver os problemas que a gente tem em desenvolvimento usando esse modelo. Pronto, essa é a bala de prata. E aí, na prática, quando a gente vai ver, se volta e não existe bala de prata. Você precisa ter uma comunicação ativa, você precisa ter... na vida espiritual, irmãos, o desejo por uma bala de prata, ele também existe. E foi isso. Imagine, né? Tá lá ele sofrendo. Deus, por quê? Tá bom, Deus, eu já entendi. Mas no fundo não era Deus que estava falando para eles da Arca da Aliança. Deus, aqui mostra que nem sequer Deus respondeu ao questionamento deles. Eles de imediato falam, pronto, é a arca, cara, é o segredo. Tá bom, Deus, valeu, a gente não tem mais tempo, não posso perder mais tempo e vamos derrotar os filisteus. Peguem a Arca da Aliança. E ela vai salvar dos nossos inimigos. Quero te perguntar hoje, qual é a sua bala de prata que você insiste em tentar usar? Qual é a arca que você, ao invés de ir para Deus, ouvir a Deus, você fala, não, tá bom, é isso aqui. Eu vejo, irmãos, assim, no contexto religioso, muita coisa com esse potencial. Por exemplo, você pode chegar e imaginar que eu vou para um culto especial. E aí eu acho que você vai entender o que eu vou falar. Se você ligar a televisão, você vai ver vários dos cultos especiais que eu estou te falando. Sessão B, né, do descarrego. Sessão das dívidas perdoadas. Sei lá, coisas que apelam e que se você não está sendo profundo com Deus, você vai olhar para coisas como essa e falar, tá aí. É aí minha bala de prata. Agora os meus problemas vão resolver, porque aí você vê depoimentos de pessoas que falam, nossa, o quanto participar daquilo me ajudou e tarará. Às vezes no nosso próprio contexto também, irmãos. Eu e você podemos olhar para práticas que nós valorizamos, que a gente sabe que é da vontade de Deus, e muitas vezes a gente substitui o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, não duvido que alguns de nós, talvez por ofertarmos com frequência, e por favor, continue fazendo isso, isso é o que Deus espera de mim e de você, mas por vezes a gente fala, não, eu dou minha oferta e o resto, tudo bem. No fundo, você está querendo justificar a sua falta de entrega para Deus porque você faz bem algo, né? Ou outra coisa, se você é um líder, eu tenho uma tendência a cair nesse tipo de erro. Nossa, eu estou liderando um grupo, eu estou lidando com problemas, eu preparo aulas, e no fundo existe uma tentação sim, irmãos, de eu negligenciar algumas coisas na minha vida por achar que eu já faço algo aqui, já exige tanto de mim, e Deus, eu já tenho um crédito com Deus. Não, irmãos, não existe bala de prata. Eu e você precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus se a gente quer ganhar as lutas. Eu tentei até pensar, poxa, talvez eu vou fazer uma dinâmica com a igreja, de fazer aquele pregador coach, né, para depois dar o contraponto e falar que isso não se sustenta, mas eu confesso que eu sabia que ia ser gravado, e se alguém pega isso fora de contexto, vai falar, tem um pregador coach ali, mas eu quero que você use a sua imaginação. Você já viu coisas assim que eu estou falando? Há pessoas que falam, a vitória é garantida. Você consegue. Você pode. Você é filho de Deus. Algumas canções falam, você é o tesouro precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. E aí você sente, uau, eu sou isso tudo mesmo. E aí você se sente alegre, você fala, agora os meus problemas vão resolver. E aí no primeiro baque, tá você procurando outra bala de prata, porque vai sustentar talvez naquele dia, talvez até naquela semana, dependendo de como você recebe, mas a realidade vem.
e o que você é em casa se aparece. Você pode tentar manter a aparência fora, mas em casa você vai ver quem é você. As pessoas à sua volta vão ver. E vamos continuar para você entender o que eu estou falando aqui, irmãos. Entender um pouco mais, né? Aqui a partir do versículo 4, a Bíblia diz assim, ó, continuando, né, a nossa leitura. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. Afinal, eles estavam animados pela arca, né? Que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas, ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Aí você fala: poxa, Pedro, a bala de prata deu certo aí. Porque os filisteus tremeram na base. Viram a arca da aliança e tremeram. Os israelitas ficaram tão alvoroçados, tão inspirados, que nem precisaram ir para a batalha, que já fez com que o inimigo tremesse na base. É aqui. Aí você pode falar, eu posso concordar com você, realmente, a bala de prata mostrou um efeito aqui. E o que será que aconteceu depois? Antes da gente ir, eu queria abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala que Ofnis e Finéias levaram a arca. Eles eram sacerdotes ali, eles eram filhos de Eli, e essa família, né, Eli, Ofni e Finéias eram os sacerdotes responsáveis pelo sacrifício. E eles estavam levando a arca. Você sabe o quão realmente a arca da aliança era um objeto bem importante para a nação de Israel. Lá existia o maná dentro da arca, por exemplo, alguns utensílios que tinham tudo a ver com a história do povo, que mostrava e lembrava o povo o quão Deus é poderoso. Você vai lembrar em algum momento, na frente, inclusive, Davi, quando um dos chefes ali de Davi, uma das pessoas dele, Uzá, se eu não me engano, a arca parece que vai cair, ele coloca a mão, o que acontece com ele? Ele morre, né? De tão poderosa era a arca, assim, de tão impactante que era. Então, na mente deles, era isso, a gente tem um objeto que vai resolver o nosso problema. E aí, eu queria ler algumas coisinhas sobre esses responsáveis por levar a arca aqui, Ofni e Finéias. Lá no capítulo 1 de Samuel 1, ou melhor, 1 Samuel 2, perdão, do 12 ao 14, eu quero ler um pouquinho quem eram esses caras. Os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali a Siló. Agora, no capítulo 2 também, Moisés, versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Vamos agora no
capítulo 2 ainda também, do 30 ao 34. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Isso é Deus falando para Eli. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu ancestral. Não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer a sua alma. Todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. O que acontecer aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Esses eram os sacerdotes ali responsáveis. Eram pessoas que tinham uma aparência, afinal eram sacerdotes, mas no íntimo não tinham um relacionamento com Deus. Daqui eu acho que você já pode ter uma ideia do que vai acontecer logo mais. Mas eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre Ofni e Finéias. Deus tinha conversado com Eli. Obviamente, Ofni e Finéias sabia do que eles faziam, mas para pensar na bala de prata que a arca estava sendo para eles naquele momento. Uau! A gente vai ganhar essa guerra. Tá aqui a Arca da Aliança e nós somos os responsáveis por ela. Vamos resolver o problema. Possivelmente não estavam nem sequer pensando nisso que a Bíblia revela sobre eles. Na imoralidade que eles cometiam, em várias coisas que eles estavam vivendo. Por quê? Porque aquele momento do triunfo, da vitória, estava ali diante deles. Para que pensar nos problemas? Se a vitória está aqui, está garantida, e a gente está vendo o povo animado, olha como somos especiais, olha como não é preciso mesmo essa balela de vida moral, de relacionamento profundo com Deus, é só fazer algumas coisas, só fazer algumas práticas. Essa é a nossa função. No fundo, eu não tenho dúvida de que o coração deles estavam nesse nível, irmãos. Coisas que eu e você, se não tomarmos cuidado, no momento da bala de prata, vamos estar pensando também: nossa, que aula! Tocou minha alma! Que incrível! Uau! Eu me sinto diferente, eu sinto a unção de Deus. E aí, segunda-feira, chega e você está pouco se lixando para as coisas de Deus. Voltando lá em 1 Samuel 4, do 10 a 11, a gente vê o resultado disso. Que não é o resultado que parecia que ia ser, por conta de tudo que a gente viu ali, né, acontecendo. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Não parecia que esse seria o final, não? Logo nos versículos antes a gente vê a galera tremendo na base. Israel talvez no nível de convicção e alegria como nenhum outro momento eles tiveram, mas a derrota foi ainda maior. Antes 4.000 homens e agora 30.000. Por quê? Faltou profundidade com Deus. Faltou encarar os sinais que Deus já estava deixando muito claro. Samuel estava se levantando, estava se consolidando, mas eles sabiam que Samuel talvez era santo demais para ajudar naquele momento. Eles preferiram continuar com quem estava ali, né? E que claramente não agradava a Deus. Sabe, irmãos, não sei se você lembra, mas você é sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É 1 Pedro 2, do 9 ao 10.
E aí eu pergunto para você, que tipo de sacerdote você tem sido hoje? Um sacerdote como Samuel, que a gente vê a Bíblia mostrando o que é ser um sacerdote de verdade? Ou você tem sido como Ofni e Finéias? Alguém que tem feito, sim, algumas coisas, tem cumprido seu papel, talvez, como um bom cristão, está nas reuniões, faz as ofertas, se envolve até com uma pessoa e outra, mas no íntimo você não tá valorizando alguns mandamentos como deveria valorizar. A gente vê aqui os filisteus, quando eles se sentem ali amedrontados, eles falam para os outros: sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Sabe, irmãos, eu vou falar isso, tá? Mas, amém? Ser homem hoje é um desafio. A Bíblia chama eu e você, eu estou falando para os homens diretamente, tá? A sermos homens de verdade. E a Bíblia deixa muito claro o que é ser um homem de verdade. Para aquele que é casado, por exemplo, ser um homem de verdade é amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Para você que é solteiro, é ser um homem como Jesus foi, fugindo de tudo que pode te impedir de estar com Deus. A Bíblia fala, por exemplo, lá em 2 Coríntios, para a gente fugir, 2 Coríntios 6, 18, se eu não me engano, fugir da imoralidade sexual. E nós, como homens, eu sei que as mulheres lutam com isso também, mas o homem tem essa luta de uma maneira muito profunda. E Deus chama ser um homem que foge. Essa não é uma coisa que Deus quer que você encare. Talvez para você ou para o mundo, nossa, mas como assim? Você não tem convicção? Você não é o cara? Não encara, não. A Bíblia está falando para você fugir, então foge. A Bíblia te direciona, irmãos, para ser o homem que você quer. Em vários outros momentos, Deus te chama a enfrentar, a encarar, a assumir o seu papel. A imoralidade é para você fugir. Mas o problema é que muitos de nós somos o que, em um livro que eu estou lendo, fala que é o menino. Você sabe o que é o menino? Mistura de homem com menino, ou menino, não o menino, né? O menino, uma palavra só. É o homem que não amadurece. É o homem que está aí com seus 20 e poucos anos, 30, e vive ainda com os pais, vive uma vida sem perspectiva de tomar responsabilidade. Alguns não estão morando com os pais e assim continuam sendo um menino, que é o cara que se preocupa, opa, eu quero jogar meu videogame, eu quero fazer minhas coisas. Nesse livro que eu estou lendo, ele traz um exemplo, ele fala, sabe o que o menino costuma fazer? Ele até cita assim, muitos desses meninos adoram luta, UFC, por exemplo. E nesse momento eu confesso que eu senti que ele estava falando comigo de alguma forma, né? Porque eu gosto de luta também. E aí ele deu um ponto, sabe o que acontece? Ele vê lá o cara disciplinado, super forte, lutando, e ele vibra com aquilo, ele vê a luta e tal, ele gosta daquilo. Sabe por quê? Porque ele não consegue ser esse tipo de homem, esse guerreiro, né? E no fundo, ele gosta tanto porque vê ali um reflexo do que ele não consegue ser. Ele não consegue ter essa disciplina, ele não consegue ser esse tipo de guerreiro. E naquele momento eu entendi o que ele falou. E pensei, poxa, eu estou sendo um menino em vários momentos. Obviamente o livro é um livro cristão, ele comenta sobre o quanto nós temos tido na igreja vários meninos. Então, se por alguma razão você está entendendo o recado aqui, espero que sim, pare de ser o menino hoje. Seja o homem que Deus quer que você seja. Sabe, irmãos, eu falo isso para mim também. Como eu falei, nesse momento que eu li o livro, eu percebi, eita, eu tento ser disciplinado, e realmente eu vejo um efeito quando eu vejo algo assim, e tento sentir um pouco
do que seria ser e não sou. E agora, me tornando pai, então, aí que o menino precisa dar tchau, né? As pessoas perguntam, e aí, Pedro, como é que você tá, né? Você é pai e tudo. Uau, a ficha tá caindo, né? Caiu quando a Hannah me falou, me fez a surpresa lá. Ah, caiu quando a gente fez o primeiro ultrassom e viu o coraçãozinho batendo, foi uma surpresa para nós. E a ficha tá caindo. Alguns falam que talvez o salvou, vai cair de vez a ficha quando eu ver a criança chorando, né? Na maternidade. Mas uma coisa eu já senti na pressão, irmãos. Que responsabilidade eu vou ter. É uma vida que Deus está falando, Pedro, você vai cuidar desse menino para que ele se torne um homem que vai me servir. Irmãos, isso me faz tremer na base. Não à toa eu entendo nesses momentos, porque tantas pessoas, até casais jovens, né, como a gente, mais jovens talvez ainda, tem medo de ter filhos, né? A gente conhece algumas pessoas que não querem ter. O mundo, e tarará, isso, aquilo. O medo mesmo de perder a liberdade, né? Mas eu não tenho dúvida de que Deus quer que a gente frutifique, se esse é o plano dele. E a gente está muito convicto de que essa criança, esse homem que Deus está trazendo para nossas vidas, vai ser uma flecha que vai ser bem direcionada para Deus. Mas não é fácil enfrentar o menino, irmãos. Uau, só Deus sabe as orações que eu tenho feito, o quanto eu quero me tornar o homem que Deus está me chamando já ano após ano, dia após dia. Então, se você está adiando hoje seu amadurecimento para ser o homem que Deus te chama, adia mais não. Você ainda vai continuar sendo chamado. Eu falo porque esse é um processo, irmãos, que eu e você vamos passar, principalmente como homens e diante da cultura que a gente vive, que tudo vai contra o que a Bíblia fala e quer te fazer ser menos homem, e aí tem o feminismo, e tem pautas dos mais variadas que tentam te falar ser homem é errado, e aí usam isso para falar, então, o patriarcado, o machismo, sem sombra de dúvida, a gente sabe que essas coisas afetaram e afetam nossa cultura, mas isso é muito diferente de ser o homem que a Bíblia chama a gente a ser. Na verdade, é porque essas pessoas não conhecem a Bíblia como deveriam, mas cada uma dessas pessoas que tentam jogar e falar que ser homem é ruim, masculinidade é ruim, se visse o padrão que a Bíblia fala de ser um homem, ia falar, por favor, seja esse homem que a Bíblia chama você a ser. É porque não estamos sendo, irmãos, os homens que a Bíblia chama eu e você a ser. Por isso que a nossa cultura bate tanto. Vamos provar que ser o homem de Deus é o padrão, sim. E esse é um chamado contínuo, irmãos. Eu lembro de quando eu mudei para cá, para São Paulo, e várias das questões que Deus me chama a crescer e amadurecer. Eu lembro de, nesse momento da minha vida, eu estava lá, recém-casado e tudo, e, poxa, Deus, tá bom, a gente vai para São Paulo, né? A Hannah ia voltar para casa, eu ia me aventurar. Estou me aventurando até hoje, graças a Deus. Gosto muito de São Paulo. Mas eu lembro naquele momento algo do tipo na minha cabeça. Poxa, Pedro, mas olha, para pensar. Você vai mudar, vai começar do zero as coisas, as pessoas não te conhecem. Não que eu tinha nada para esconder, tá, irmãos? Mas no fundo, era um pouco disso. Poxa, eu vou talvez fazer coisas que eu não estou conseguindo fazer aqui porque o conforto está me impedindo. São Paulo vai colocar uma pressão que eu não estou tendo aqui em Brasília e tal. Talvez eu já tenha falado isso em alguma aula, porque eu gosto dessa frase. Uma certa vez eu vi um profissional da psicologia dando uma palestra, e ele estava dando um ponto que fala para as pessoas, às vezes a gente tem esse anseio de querer mudar tudo para falar, agora as coisas vão melhorar. Eu preciso mudar. É o emprego. Eu preciso sair. É a igreja, que eu não estou muito, eu preciso ir para outra igreja. É isso e aquilo. Ele fala, a frase é a seguinte, o cão, para onde vai, ele leva suas pulgas. Obviamente não é bíblico, né? Isso que ele está falando, mas tem um princípio muito forte por trás. É isso, eu vim para São Paulo e adivinha, as pulgas vieram também. Falar nisso, tá até coçando aqui já. Vem, irmãos. E na igreja,
são um monte de pulguentos. É isso, somos um monte de pulguentos. Vez ou outra, uma pulga está pulando, né, de um para o outro e tal. Mas Deus quer que eu e você lidemos com isso. Deus quer que eu e você tenhamos essa convicção e lutemos por isso. Então, não se deixe vencer. Lute, seja determinado. Para finalizar, irmãos, lá em Apocalipse 6:2, eu quero terminar essa aula com um chamado de ânimo para você. Mas não o ânimo que a gente viu Israel aqui nesse contexto com a arca. Aqui em Apocalipse 6:2, no momento em que está sendo falado dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavaleiro, a Bíblia diz assim dele: Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer. Essa é a NVI? Coroa vencedor para vencer. Na minha versão, ele fala determinado a vencer, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É no aplicativo. Eu vou ler nele aqui, tá? Só para... Porque para mim ficou muito forte isso. Tá diferente, mas então ouvi o que parecia uma voz em... Opa, não, é 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aqui também serve, vencedor e para vencer. O que isso significa, irmãos? A convicção. A gente vê esse cavaleiro refletindo o que eu e você precisamos ser. Diante do que Deus está colocando em nossa frente, eu e você precisamos ir determinados a vencer. E aí, fala, Pedro, mas como eu vou conseguir? Porque a minha tendência é a bala de prata, né? Correr e tal. E aí eu finalizo com Efésios 6, do 10 ao 18. Você conhece bem. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É assim, irmãos, que eu e você vamos lutar determinados a vencer. Com toda a armadura de Deus. Não só com uma peça ou com outra, é toda ela. É isso que no versículo 18 fala, a dependência de Deus, a dependência do Espírito de Deus em todas as ocasiões. Não só naquele momento que você acha que está tudo dominado, como a gente viu o exemplo aqui de Israel. Não, beleza, só a arca, traz aí. Não, o Espírito de Deus precisa... Ele não só precisa ser consultado, como ele está em mim e em você. O tempo todo, mexendo, chamando a sua atenção. E por vezes outras vozes tentam ofuscar, mas uma vez que você está determinado a vestir toda a armadura, o Espírito não vai deixar de ser ouvido, porque você está intencional nesse processo. Então vista a armadura. 2024 ainda tem muito chão para ser queimado, muitas bênçãos, eu não tenho dúvidas, preparadas para mim e para você.
Mas, irmãos, não espere que só um de nós sejamos a solução. Seja você a solução também com Deus, né? Seja você essa pessoa que Deus vai olhar e não vai acontecer com o que aconteceu com Eli, Finés e Ofni. Eu me arrependo de vocês. Forte isso, né? Deus fala na escritura que a gente leu, no capítulo 2, que ele, olha, eu tinha um plano, mas vocês foram tão cruéis que eu tô disposto a parar com a palhaçada. E vou levantar alguém que vai me honrar de verdade. Depois, irmãos, a gente vê Saul, nesse contexto, ele é levantado como rei. Por quê? O povo insistiu, mais uma vez, em não buscar a Deus e querer a pessoa, a custe que custar. Deus já estava preparando, não tenho dúvidas, Davi, para assumir esse papel, mas o povo queria antes, eu quero a bala de prata, eu quero o grandão, bonitão aí que vai resolver, quando na verdade Deus estava preparando alguém que ia mostrar mais Deus do que qualquer outra coisa, né? Então, irmãos, assim, lutemos com a armadura de Deus e que o nome dele seja glorificado. Amém?